Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Instituto Monte Castelo. Hoje eu converso com Ana Maria Camargo, que é diretora-presidente do Instituto Livre para Escolher, mestre em educação pela Universidade de Hull, na Inglaterra, e uma defensora já há algum tempo da liberdade também na área da educação no Brasil, que é uma área tão importante e que tem sido tão negligenciada pelos governos. Ana Maria, obrigado por conversar conosco aqui, seja bem-vinda. Boa noite, quer dizer, boa noite aqui para mim. É um prazer conversar aqui com você e parabéns pelo novo site do Instituto Monte Castelo. Obrigada. Ana Maria, aliás, tem alguns artigos publicados conosco na área de educação. É bem fácil de achar no site, é só colocar lá na capa, mesmo no menu de artigos, clicar em educação, você vai achar alguns artigos de autoria da Ana Maria. Ana Maria, o novo governo que toma posse em janeiro, se nada mudar, né, já que estamos num país com tantas incertezas, mas aparentemente um novo governo tomará posse em janeiro. O governo Lula, que já, claro, ocupou 2 mandatos, teve lá um mandato e meio da Dilma, então não sabemos mais ou menos o que o PT pensa sobre a educação. A minha primeira pergunta olhando para o que eles já fizeram na educação e para as propostas do governo que o Lula apresentou, as poucas propostas que ele apresentou na época da campanha, o que pode se esperar desse novo governo Lula? Um governo talvez mais radical em alguns aspectos da educação, ou agora com o Alckmin de vice, essa ideia de um centro que se ampliou para apoiar o Lula, talvez nos dê a esperança de um governo não tão radical à esquerda no campo da educação? Olha, infelizmente, eu acho que não será menos radical, não será menos ruim. E eu vejo alguns sinais que, que direcionam uma perspectiva bastante ruim, na verdade. Porque existe um projeto que ainda tramita na Câmara e tramitou no Senado, foi aprovado no Senado, é o projeto do Sistema Nacional de Educação, que é uma das bandeiras das entidades sindicais, das ONGs ligadas às entidades sindicais e do PT, que visa, na verdade, eles tratam o projeto como se fosse simplesmente uma questão de articulação e de definição de competências para cada ente federativo. Então, se fala que muitas vezes a gente não consegue difundir boas políticas, a gente não consegue a equidade necessária entre as redes, porque falta definição quanto ao que cabe a cada ente fazer. Então, uma articulação mais adequada faria com que as coisas fluíssem de uma maneira mais eficiente, mais rápida. E quando as pessoas ouvem isso, parece fazer sentido, né? E na verdade faz. Acontece que você não precisa criar um sistema nacional de educação para garantir isso. Basta que as competências já estão definidas. Ainda que você fizesse, vamos aqui fazer uma reunião, vamos assim, concordar que cada um vai fazer isso aqui, pronto, acabou, fechou, acabou. Não precisa de um sistema, não precisaria de um sistema nacional de educação apenas para definir e garantir competências. Acontece que o objetivo é muito além desse, né? O que o sistema propõe é a criação de dezenas de comitês compostos primordialmente por gente ligada a sindicatos. Então, é gente do CONSED, gente da Undime, e há a previsão, inclusive, de um desses comitês, que eu chamo de sovietes, composto integralmente por entidades sindicais. Então, é a inclusão do sindicalismo dentro de uma lei para a educação brasileira, né? Assim, dentro do governo, é colocar os sindicatos dentro do Estado, dentro de um plano de governo. E só para te interromper brevemente, são conselhos formados, em sua maioria, por membros da burocracia estatal de diversas camadas, sim. professores, O que eles sindicatos chamam de professores, isso, servidores e talvez, isso. em um outro caso, de donos de escolas, mas não de pais e de famílias, por exemplo, né? Não, tem um desses conselhos que não é deliberativo, que eles falam de participação da sociedade civil. Aí tem lá um coitadinho de um pai, de uma mãe,
que tiver a coragem de participar de comitês como esses, né? E que, na verdade, eles são compostos por o que eles chamam do comitê lá, tripartite, que é com alguém da União, um representante da União, não, acho que são 2 ou 3 da União, 2 ou 3 do CONSED, 2 ou 3 da Undime, só que se você junta ali CONSED e Undime, eles formam uma maioria, ainda que os representantes da União fossem contra, o que não será o caso, seria difícil, diante da pressão, resistir. E mesmo que as decisões sejam por maioria qualificada, ainda assim seria difícil, porque há uma pressão muito grande, haveria uma pressão muito grande. Isso eu estou aqui imaginando, um governo em que o executivo fosse contra, né? Não vai ser o caso. Então, o que esses comitês vão decidir? Absolutamente tudo em relação às leis no Brasil, desde a capacitação de professores, desde o que representa, por exemplo, o indicador de qualidade. Eles é que vão dizer o que é um indicador de qualidade. Se você for ver o projeto de lei, indicador de qualidade é saber a quantidade de alunos por professor, é o que o professor ganha, se o piso salarial está sendo renovado conforme as leis estabelecem. Não existe nesse projeto, em nenhum momento, algo que diga assim, a qualidade que se espera do aprendizado do estudante é essa que é igual ao correspondente ao que se espera em um nível internacional. Nada. São eles que definem qual é que vai ser o nível esperado, e não há nenhuma linha que fale se esse nível não for atingido, qual a responsabilização que essas pessoas terão? Zero, nenhuma. Não tem responsabilização para ninguém, não tem previsão de que o desempenho dos estudantes seja de excelência, no mesmo nível que a gente tem, por exemplo. Por que não usar como padrão o PISA? Por que não usar como padrão o TIMSS? Não é. O padrão é o que a gente tem aqui das nossas provas, que são pouquíssimo ambiciosas, pouquíssimo exigentes, e é isso que vai ser. E há outros fatores, como por exemplo, eles falam lá que a educação, que o Sistema Nacional vai articular e controlar o sistema público e o privado para garantir o controle social. O que é controle social? Ninguém sabe. Eu não sei o que é o controle social na educação. Eles é que vão definir. Só para explicar para quem não conhece a sigla, se eu estiver enganado, você me corrija, mas o CONSED representa os secretários estaduais de educação e o DIME, os municipais, né? Os municipais, exatamente. Então, são burocratas da educação que são eles mesmos, que têm, claro, algum interesse ali em... E muitos deles egressos de sindicatos. Muitas vezes, essas pessoas que compõem a Undime, que depois se tornam secretários, são pessoas egressas de sindicato. Eu vi aqui, na Bahia, por exemplo, a pessoa que era o secretário de educação aqui na Bahia era um egresso de um sindicato e lamentavelmente foi eleito governador da Bahia. Então, mas isso é uma outra história. Mas, como eu estava falando, eles introduzem no texto do projeto de lei termos muito vagamente definidos ou não definidos absolutamente, como esse tal controle social da educação, que a gente não sabe o que é, que eles têm que garantir o controle social da educação, inclusive da educação privada. Vai saber do que se trata isso, né? E não existe em nenhum momento do projeto, um envolvimento das famílias, uma consulta às famílias, não existe isso. As famílias e os estudantes são pouquíssimo considerados nesse projeto. Há a previsão, por exemplo, de que todos os professores aí da rede pública só possam ser contratados, professores da rede pública, só possam ser contratados por concurso público, o que limita, por exemplo, as parcerias público-privadas, né, os projetos que tem, que quando você faz essas parcerias, a organização privada que participa normalmente tem o direito de contratar professores pela CLT. Então, claramente, o objetivo é
limitar, ou se não coibir integralmente, essas parcerias e fazer com que todas as escolas públicas sejam estatais, 100% estatais. Então, quaisquer inovações que se pensem serão decididas no bojo desses comitês. Nada passará fora isso. Então, por exemplo, se fala muito no sucesso de Sobral, da educação de Sobral. Hoje, para que Sobral, o modelo de Sobral existisse, teria que passar por todos esses comitês, né, para ser aprovado, e dificilmente seria, porque o que aconteceu lá foi uma decisão local, né? E hoje teria que ser uma coisa uniforme. Então, eles vendem como uma coisa assim, vamos sobralizar o Brasil. Não é nada disso. Eles não vão decidir por nada que vá contra, que de alguma maneira coloque em xeque o poder que eles têm. Ao contrário. Então, iniciativas de flexibilização através de vouchers, ou mesmo que se expanda, por exemplo, o uso do Fundeb para escolas religiosas, como foi proposto na época da votação, não vai acontecer. Se isso for aprovado, e infelizmente, respondendo a sua pergunta, as perspectivas são ruins, porque esse é um projeto que já está na mesa, eu sei porque a gente está acompanhando, há uma pressão muito grande para que ele seja pautado agora, e se não for pautado esse ano, assim, a ideia é pautar agora, porque eu tenho ainda uma Câmara bem mais amistosa, mas mesmo que não seja, mesmo que vá para o ano que vem, do jeito que ele é vendido, como o SUS da educação, a articulação, dificilmente ele não passa. Vai ser muito difícil barrar esse projeto. E muitos parlamentares que estão mais à direita talvez não percebam que os riscos que esse projeto traz, né? Porque Exatamente. já que se vende como algo que vai melhorar a educação no Brasil, padronizar, criar referenciais, ele não soa algo ideológico, mas e talvez no fundo dos corações e mentes de quem propõe esse projeto não seja de fato ideológico. Supondo que eles tenham boas intenções, mesmo assim as intenções não vão se concretizar, porque ele tira a flexibilidade e a inovação que são tão essenciais na educação, né? Não é possível que o Brasil, que cidades, estados, regiões tão diferentes tenham que seguir o mesmo padrão, né? É bem possível que o que funcione numa escola rural no Amazonas não seja o que funcione numa escola urbana no Paraná, por exemplo, né? E por isso que tem que haver essa flexibilidade. E sem falar na questão financeira, que eles querem estabelecer um custo mínimo nacional para os estudantes. Então, você falou aí de uma escola rural no Amazonas, esse aluno não pode custar a mesma coisa que ele custa num centro urbano. Eles querem uniformizar isso através desse custo, e simplesmente o Estado não tem condição de bancar isso tudo. Simplesmente isso. E por que não tratar primeiro da questão da ineficiência das redes? As redes são muito ineficientes. Dentro de uma única rede, há escolas com resultados diferentes de outras, porque algumas escolas são mais eficientes do que outras, mas ao invés disso, eles querem, antes de tratar a eficiência, eles querem garantir esse poder de impor um custo aluno qualidade dentro do qual está o custo do salário dos professores. Eles querem impor uma proibição de contratar pela CLT, mesmo que haja uma parceria. Isso vai inviabilizar a parceria com uma organização privada. E, enfim, eu acho que vai ser mais um passo a mais para o buraco onde a gente já está. Quando a gente pensa que não tem mais para onde afundar, eu acho que a gente vai conseguir afundar mais um pouco. E a tendência, imagino, é possível que os governadores se vejam agora, a partir daí, obrigados a gastar mais por aluno, né, com educação, não tendo esse dinheiro, ou aumentem impostos, ou peçam mais dinheiro para o governo federal. De uma forma ou de outra, isso vai aumentar o gasto público e, talvez, indiretamente, os impostos também. E, ao mesmo tempo, o Brasil continua gastando, e aí é um outro aspecto desse debate, né, muito com o ensino superior por aluno, né? Porque é um ensino que é gratuito do começo ao fim. Mesmo o filho do Lehman, por exemplo, se for estudar na USP, ele não vai pagar nada. É proibido que a USP ou a UNB, por exemplo, cobrem algum tipo de mensalidade, mesmo de quem pode pagar. E o aluno do ensino básico, que é quem mais precisa, acaba sofrendo porque, de fato, não sobra dinheiro para adequadamente atender as necessidades dele, né? Você esteve em Brasília durante alguns anos acompanhando de perto, ali no Congresso, né, na Câmara especificamente, os debates sobre educação.
É claro que parece que existe ali uma discussão constitucional, se é possível ou não haver uma cobrança de mensalidades, mas olhando para o orçamento, para o dinheiro que é gasto, parece que há uma clara disparidade ali. O ensino superior recebe muito dinheiro do Estado, e é possível, e muitos países fazem isso, né, que haja um ensino superior público e ainda assim haja uma cobrança, mesmo que seja mais baixa, ali, de mensalidades, por exemplo, de quem pode pagar. Por que, na sua opinião, esse assunto, esse debate não avança, já que há uma equação fácil ali de se enxergar, que é sobra dinheiro de um lado e falta de outro? O ideal seria que se priorizassem os alunos mais novos, né? Pois é, a resposta que aqueles que se opõem a esse tipo de proposta, o que eu ouvi lá, foi um ano que eu passei em Brasília, houve um princípio, a gente começou a discutir isso, o que se alega é que, absolutamente não, ao Estado deve caber financiar integralmente a educação. E quando você diz assim, mas pode pegar um pouco desse recurso que está aí com o estudante que ele tem condição de pagar, ainda que não pague durante, mas que ele pague depois, sei lá, fazer como aquele sistema de pagar uma vez empregado, quando ele começar a receber, ele devolver um pouco. Não se admite isso, porque para eles permitir que o Estado abra mão ou deixe de cumprir a sua obrigação, ao invés de pegar o dinheiro o que eles sugerem, por exemplo. Não é para pegar o dinheiro que se gasta na educação superior e transferir para a educação pública. É para, por exemplo, taxar dividendo. Aí eles ficam buscando dinheiro de outros lugares. Não, mas se tem dinheiro para orçamento secreto, como é que não tem dinheiro? Como se viessem todos, assim, já não viesse tudo carimbadinho, né? Eu não estou dizendo que a gestão dos recursos no Brasil é ideal, que deveria ser assim, mas mesmo em termos de incentivos, e isso é uma outra coisa que os que se opõem não gostam, quando a gente fala de incentivos, né, que aí eles chamam de mercantilização da educação, mesmo em termos de incentivos, seria bom, então, que se cobrasse de quem pode pagar. Então, hoje não há incentivos, por exemplo, para quem entra numa universidade pública, para concluir o curso rapidamente. Ele fica ali o dobro do tempo, né, ocupando aquela vaga, o dobro do tempo, porque ele não está despendendo ali então, o dinheiro. Né? Então, para ele, tanto faz ele ficar ali, fazer o curso dele em 4 anos, ele pode fazer em 8, começa a trabalhar, mas vai arrastando lá o curso dele até Deus sabe quando. Quando, se ele tivesse um prazo, né, olha, você precisa pagar, ou a partir de, sei lá, tem tantos formatos, né, a partir de tanto tempo, se você começa a não terminar o seu curso dentro do prazo, aí você começa a pagar. Existem outros formatos para a gente fazer isso, mas a cada vez que se coloca junto a palavra incentivos, junto de educação, é uma gritaria que chama de precarização da educação, mercantilização da educação não é mercadoria. Então, aí o debate para, aí na verdade, o que se alega é que tem que pagar tudo, como se dinheiro caísse do céu. Não, tem que pagar tudo, tem que pagar 100% não só do curso universitário, como tem que prover refeição, transporte, roupas para as pessoas. Eu nem me oponho a pessoas que realmente tem carências que precisam ser supridas, né? Mas a gente precisa olhar de um ponto de vista com responsabilidade fiscal, né? A gente não está nadando em dinheiro, né? Mas é uma conversa que é difícil de avançar. Uma das primeiras coisas que aprende na economia é que é a escassez, né? Você Pois não é. consegue, Pois você não tem recursos infinitos, né? Então tem que fazer uma escolha. No Brasil virou sinônimo, o público tem que ser gratuito, né? E em muitos países, inclusive aqui nos Estados Unidos, nem sempre o público é gratuito. Você pode ir para a universidade, por exemplo, da Flórida, não sei. Se você é da Flórida, você paga mais barato, mas ainda assim paga. Se você não tem dinheiro, você consegue talvez uma bolsa, ou consegue pagar só depois que se formar. Isso não, você paga geralmente não mais impede. barato porque você já paga impostos para o Estado, né? Então, Sim, essa é a lógica. Né? E você pode fazer, o governo aqui tem um papel muito grande financiando a educação superior com empréstimos também, é um modelo debatível. Mas, além disso, por exemplo, tem hospital ou clínica pública
em vários estados que você pode ir, você paga mais barato do que pagaria no hospital privado, mas paga. Nem sempre o público tem que ser gratuito necessariamente, especialmente no Brasil, onde tem muita gente de classe alta que vai para a universidade pública e, como você mencionou, não paga um centavo e ocupa a vaga durante vários anos, enquanto o aluno lá no interior do Piauí não consegue, não tem lá uma sala de aula com o mínimo de estrutura para ele estudar. Se tudo é prioridade, evidentemente nada é prioridade, né? Mudando um pouco de assunto agora, outra proposta que você acompanhou de perto na Câmara, e essa sim foi aprovada, mas agora depende do Senado, é a proposta que regulamenta o homeschooling no Brasil, né? Isso. Autoriza é a palavra certa, mas regulamenta. E agora a bola está com o Senado, ao mesmo tempo o presidente da República, o novo presidente, o presidente que certamente, cujo partido já se pronunciou várias vezes contra o homeschooling, né? E o Senado, por outro lado, tende a ser um pouquinho mais, talvez, favorável a essa proposta, olhando o perfil dos senadores novos eleitos. Você acha que nessa nova legislatura, nesses próximos 4 anos, essa proposta do homeschooling pode sim passar pelo Senado e virar lei ou é pouco provável? Difícil dizer. Olha, ontem teve, inclusive, uma audiência pública, eu acompanhei lá no Senado. O debate continua acontecendo e é impressionante porque os argumentos daqueles que se colocam contra são os mesmos de sempre, já foram assim, respondidos, mas é um assunto, eu acho difícil, né? Porque é de desconhecimento das pessoas e os argumentos contrários são muito apelativos. Então, você fala assim, a criança que faz homeschooling, o pai e a mãe vão abusar, vão obrigar a trabalhar. E aí a pessoa que desconhece o assunto fala assim, não, é mesmo, é melhor não. Então, é um assunto que eles conseguiram tornar um pouco tóxico. Eu espero que a gente consiga reverter. Ontem a audiência pública eu acho que foi boa, porque acho que desfizemos, para quem estava acompanhando, um pouco desses mitos. E o problema é que, assim, até me dá a impressão que o relator pode emitir um parecer favorável. Pelo que a gente está pesquisando, é possível que ele emita um parecer favorável. Mas, se ele for votado este ano, acho difícil passar com essa composição do Senado. Acho que no ano que vem a gente tem mais chance, mas o que vai acontecer no ano que vem? Primeiro, a gente vai precisar que esse é um outro problema desse ano agora. O presidente do Senado não vai pautar. Ainda que o relator dê um parecer favorável, ou talvez principalmente se o parecer for favorável, o presidente do Senado hoje não vai pautar. Ano que vem, a gente não sabe se ele vai continuar sendo o presidente, então vamos aqui imaginar que a gente consiga que haja um presidente do Senado mais favorável ao projeto, ou pelo menos neutro, que resolva pautar o projeto. Vamos imaginar que o parecer seja favorável, vamos imaginar que a nova composição do Senado será favorável e consiga que o projeto seja aprovado. 100% de certeza que o novo presidente Lula vai vetar. 100% de certeza. E derrubar esse veto na Câmara vai depender muito dos acordos que estarão sendo feitos na época, né? Então, hoje mesmo eu estava lendo, não sei, a gente fica sempre na dúvida até que ponto não é jogo, enfim, para influenciar, o líder do PT na Câmara dizendo que já estão entrando em acordo com o atual presidente, o presidente Arthur Lira, para que ele faça parte da base de apoio ao presidente Lula, a partir do ano que vem. Então, se o veto couber a uma casa presidida pelo Arthur Lira, favorável à base governista que terão no ano que vem, eu não sei, realmente, assim, a minha torcida certamente é para que
os novos deputados sejam firmes. Eu acho que, se eles votarem, se toda essa gente que foi eleita se dizendo conservador, liberal, mantiver a sua posição, eu acho que a gente consegue derrubar o veto. Mas com a mudança, com essa maleabilidade do presidente da Câmara e dos próprios deputados, que a gente sabe que não são assim, não dá para sentir firmeza em muitos deles. Então, respondendo a sua pergunta, Gabriel, eu acho difícil que vá, porque se não parar no Senado, no novo, digamos, se o presidente for mantido, o Pacheco, ele não vai pautar. Se pautar, o presidente Lula vai vetar, e se o veto cair na Câmara com o Lira a favor do governo, acho difícil. Resumindo a história, acho difícil, lamentavelmente. De qualquer forma, mesmo que haja essa chance de o projeto ser aprovado e passar, de fato, a ter efeito, né, a ter validade, isso não vai acontecer tão cedo, né? Essas idas e vindas vão levar alguns meses ou anos aí, né? Não é uma coisa a curto prazo. Assim, acho que se for pautado não leva anos, não. Acho que decide dentro de um ano, mas, enfim, tem que passar por um processo, inclusive, de convencimento, de esclarecimento, que, como eu falei, é um assunto que precisa ser esclarecido, reesclarecido várias vezes, que as pessoas têm preconceitos muito arraigados, ouve falar, aí já é contra, mesmo pessoas que não são pessoas de esquerda, e que mal sabem que tem muita gente de esquerda que defende o homeschooling, né? Aquelas pessoas que acreditam que em liberdade total para a educação. Tem muita gente que, quando ressurgiu o homeschooling nos Estados Unidos, tinha esses dois lados, né? Tinha aquele pessoal mais conserva, religioso, e na mesma proporção tinha aquele pessoal mais não quero amarras, quero liberdade para... Eu sou de esquerda, eu quero liberdade para educar meu filho. Então, tem dos dois lados, né? Então, enfim. Se você acha que o sistema como um todo oprime as pessoas, inclusive as escolas públicas também professam o capitalismo, etc., etc., talvez você tenha incentivos para não querer que seu filho vá para lá. Exatamente, contra a estrutura, contra o autoritarismo. Essas pessoas existem ainda, e muitas delas apoiam o homeschooling. Sim. A proposta que foi aprovada na Câmara, e é até bom lembrar isso, ela foi até talvez criticada por algumas pessoas que apoiam o homeschooling por ser um pouco burocrática demais, né? Mas ela exige, entre outras coisas, que o aluno ou a criança ainda tenha uma matrícula na rede pública, né? É isso mesmo? Ou na privada, rede pública ou rede privada. Então, ela não fica totalmente à deriva, né? E há mecanismos, se houver algum caso... Não fica nada à deriva, não fica nada à deriva. É um projeto, primeiro, tem que matricular todo ano, os pais têm que apresentar certidão como é que chama aquela que não tem nenhum crime? A comprovação de que eles têm ficha limpa com ficha a justiça. Limpa, isso, ficha limpa com a justiça. Antecedentes criminais. Isso, exatamente. Então, coisas que nunca se exigiu de pai que matricula em escola, nem de nada, vão exigir. Então, por exemplo, vão ter que ter acompanhamento psicológico, os pais vão ter que entregar, se reunir com alguém da escola onde ele está matriculado, reuniões com uma certa frequência para explicar o que estão fazendo em termos de socialização. Os estudantes vão ter que se submeter às mesmas avaliações que os estudantes escolarizados. O estudante que for reprovado 2 vezes seguidas, o pai vai perder o direito de educá-lo em casa. Eu quero saber o que acontece com o estudante que perde 2 anos seguidos na escola. O que acontece? Ele vai estudar em casa? Porque a interpretação é essa: o pai não está dando conta, então vamos levar ele para a escola. Agora, os bilhões de alunos que evadem, que não aprendem, que estão na escola, a escola permanece como, assim, teoricamente, o centro capaz de garantir a educação, né? É de uma hipocrisia sem fim. E, enfim, há diversos controles. O pai ou a mãe ou o tutor vai ter que ter uma formação ou de tecnólogo ou de nível superior, e não há nenhum risco da criança ficar largada. Na verdade,
os medos são justamente outros. O medo é que isso dê certo, o medo é que isso se expanda, o medo é que isso mostre mais uma vez que a escola brasileira não ensina nada, porque o que a gente vê são o que aparece para a gente, isso seria uma coisa boa a gente comprovar, o que aparece para a gente é que os estudantes que fazem homeschooling aprendem muito melhor e muito mais rapidamente do que os escolarizados. Então, seria bom se a gente tivesse essa comparação. Acho que esse é um dos temores que esse povo estatista tem, é que se mostre, olha aqui, os números são esses, essa criança da mesma idade dessa outra criança, a que estuda em casa e as escolarizadas, as que estão estudando em casa estão aprendendo mais, estão aprendendo melhor, já estão alfabetizadas, essa aqui da escola ainda não sabe ler. Então, há esse temor e sem falar na possibilidade de que se abram escolas que recebam, por exemplo, como tem nos Estados Unidos, as escolas de homeschooling híbrido, que a criança vai 2 ou 3 vezes para a escola e do resto do tempo estuda em casa, o que, na minha opinião, é o modelo perfeito, porque muitos pais gostariam de fazer homeschooling, mas não tem condição, não tem vontade, não tem paciência, sei lá. 2 vezes eu faço legal, mas do resto do tempo eu quero trabalhar, eu quero me dedicar a outras coisas, escola. E aí na escola ele tem esporte, ele faz, enfim, teatro, outras coisas que sejam no interesse da criança, e junta o melhor dos dois mundos. Então, eu acho que esse é um outro medo que se tem, que essas escolas não supervisionadas pelo Estado comecem a aparecer, como se as que são supervisionadas pelo Estado funcionassem muito bem, né? Exatamente. Se uma escola pública tiver uma taxa alta de reprovação, o prefeito ou o governador não são responsabilizados, né, por isso. Né? Não, ao contrário, recebe mais dinheiro, porque, coitadinhos, não foram bem porque não teve dinheiro suficiente. Exatamente. O incentivo é o oposto, é o oposto. Por que eu vou receber essa quantidade de dinheiro? Por que eu vou mostrar eficiência? O que eu ganho com isso? Não ganho nada. Então, eu vou fazer menos, porque eu não perco nada e ainda vou pleitear, vou ganhar mais. E é assim que funciona. É um incentivo ao contrário. Né? Exatamente. A minha filha de 6 anos, que faz homeschooling aqui com minha esposa, aqui nos Estados Unidos, ela frequenta o que eles chamam de co-op, que acho que é uma espécie de cooperativa de pais, né? Que se reúne quinzenalmente, na verdade, e aí lá eles têm aulas, têm atividade física, o que eles quiserem, o que os pais decidirem, né? Então, esse aspecto da socialização existe ali, o aspecto também de conviver com outras crianças e de aprender com elas também de forma horizontal, eu acho, né? Existe, e as famílias educadoras daqui geralmente colocam os filhos em 3 ou 4 atividades além dessas. Então, eles têm aulas diversas, mas não é o ensino quadrado de 7 da manhã ao meio-dia, como é no Brasil, por exemplo, né? E, aliás, essa origem desse sistema educacional que deixa a criança em sala de aula 7 horas ou até o ensino integral, começando muitas vezes 7 da manhã, não me parece ter sido sempre a preocupação com o bem-estar da criança, mas sim com encaixar esse horário ali com o horário que o pai está no trabalho, então deixa a criança na escola e busca ao fim do dia ou na hora do almoço, quando ele conseguir, e ele deposita a criança ali para buscar depois, né? Não é porque esse é um sistema para a criança necessariamente. Exatamente. E aqui no Brasil ainda tem a questão da alimentação, né? Então, uma das perguntas ontem, durante a audiência, mas como é que faz com as famílias que dependem da alimentação da escola para fazer, para a criança comer? Às vezes é a única refeição que ela tem. A resposta de um dos que estava lá apresentando: essa família não vai fazer homeschooling, só isso. Fica parecendo que é uma coisa assim, primeiro, obrigatória, né? Vai ter que educar em casa. O nível de desconhecimento é esse, chega a esse ponto. Todo mundo vai ter que fazer, mas e as famílias que não têm como alimentar essas crianças que precisam para a escola? As escolas vão continuar existindo. Não tem obrigação. Exatamente. Seria fácil pensar também numa forma de dar um apoio a essa família, né? Que, aliás, seria até justo, né? Se essa criança não está consumindo nada, não gerando nenhuma despesa para o Estado, não só de alimentação, mas do uso do espaço físico, da água, da energia, da escola, né? Seria até aceitável que o Estado ajudasse essa família, não o contrário, né? Não por isso. Exatamente. Que, aliás, mudando de assunto, é a ideia por trás da escolha educacional, né?
em alguns estados aqui dos Estados Unidos existe e parece que é avançado, né? Que é o seguinte: se o pai não coloca o filho na escola pública, ele está deixando de gerar uma despesa para o Estado e ele talvez tenha direito ali a um crédito, ou na forma de abatimento de impostos, ou na forma de um crédito direto, né? Ou para que ele ensine a criança em casa, ou para que ele coloque a criança numa escola particular, né? E faz sentido. Talvez, do ponto de vista econômico, seja até mais eficiente, né? É mais eficiente. Já há dados que comprovam que fiscalmente é mais barato. O que eles chamam aí de escola, como é que chama, meu Tem Deus? a charter schools, né? Mas as charters são públicas, não, mas esqueci agora. Essa que dá créditos É fiscais. o voucher. Não é o crédito fiscal pode ser voucher, ou pode ser, por exemplo, o que eles chamam de poupança educacional, é o Education Savings Accounts, que Sim, pode sim. funcionar com crédito fiscal, ou pode funcionar com uma poupança mesmo. Começou, se eu não me engano, no estado do Arizona, eles pegam a família que não matricula o seu filho na escola pública recebe 90% dos recursos do Estado, não do que vem federal, mas os recursos do Estado, 90% vai para uma conta poupança no nome do estudante, e ele pode comprar, não apenas uma mensalidade, uma anuidade numa escola privada, como ele pode optar por outros serviços e outros produtos. Por exemplo, ele pode optar por um currículo de homeschooling, ele pode optar por um tutor para dar aula para a pessoa. Uma criança com deficiência o pai pode contratar um terapeuta para a criança, pode comprar livros, pode comprar um computador. Cada estado que depois já veio adotando isso, ele usa os recursos que usaria para manter o estudante na escola, e deposita isso na conta do estudante. E o que eles observaram, que como é a família que gerencia esses recursos, muitas vezes eles poupam esses recursos, que podem, inclusive, ser usados na universidade. Então, a família que vai conseguindo ali gerenciar bem esses recursos e educar o filho da maneira que ele acha melhor, e é interessante que aí a família que tem 2, 3 filhos, para cada um ele pode fazer um cardápio diferente. Para um, escola privada, no tempo integral. Para outro, ele pode fazer escola 2 vezes por semana, e nos outros 3 dias fazer um homeschooling, enfim. E aí ele pode gerenciar esses recursos da melhor maneira que ele acha possível, e, ao final, quando o filho dele chega na universidade, ele tem lá uma poupança para ajudar a pagar a universidade. E é bacana esse sistema que vai além do que é normalmente chamado de voucher, porque o voucher normalmente é só para pagar a mensalidade. Mas o voucher estabelece o piso, né? Ninguém vai cobrar abaixo do piso. E aí, quando você coloca outros produtos concorrendo, aí a escola também vai querer diminuir um pouco o preço dela, oferecer produtos melhores. Enfim, é do interesse da escola manter o aluno. E tem as escolas charter, que são públicas, né? Mas geridas por organizações privadas. Sim. No Brasil existem alguns estados que têm modelos semelhantes, não com escolas, mas com hospitais, né? São hospitais que não são geridos pelo Estado diretamente, mas são públicos e gratuitos, né? Sim, aliás, tem iniciativa de escola também em Belo Horizonte, começou esse ano agora, em 2022, do governo de Minas. São 3 escolas em Belo Horizonte, acho que 2 em Belo Horizonte e uma bem perto de Belo Horizonte, e eles estão fazendo justamente essa parceria com uma organização privada, sem fins lucrativos, que contrata professores pela CLT, e eles estão justamente fazendo essa experiência. Felizmente, isso aconteceu antes de passar esse tal Sistema Nacional de Educação, então está avançando. Vamos ver quais são os resultados. O bom é que existe um contrato, né? Se a organização não conseguir atingir as metas estabelecidas no contrato, ele perde o direito de gerenciar aquelas escolas, né? Então, ele tem interesse em que o estudante aprenda, ao contrário de uma escola pública estatal, em que se a penalidade, a responsabilidade para o gestor é zero. O aluno aprender ou não aprender, o professor maravilhoso, que vai além
ele ganha do mesmo jeito do que aquele que falta, que não está nem aí. Não existe incentivo nesse tipo de parceria, sim, existe. E sendo concursado, ele dificilmente será demitido, né? O Não, professor de escola pública. ele não será demitido. O que eles têm, por Talvez se exemplo, ele matar alguém, sim. nesse modelo aí de Minas Gerais, eles têm a opção de ficar ou de ser transferidos para outra escola, mas olha, eu estou achando que nem se matar, os caras conseguem demitir. É difícil, né? E, aliás, isso vale para todos os servidores públicos concursados, né? Não só os professores. Não, Muito é difícil. Esse é verdade. um outro problema. Eu acho que o princípio de todas essas soluções que a gente tem abordado aqui é de que os pais sabem melhor, não só sabem melhor o que a criança precisa, mas tem mais interesse e mais dedicação até ao sucesso dos seus filhos do que estranhos que são, sejam eles os professores, que muitas vezes têm boas intenções, né? Sejam eles os burocratas ou os prefeitos, governadores, porque é claro que aos pais interessa muito mais que aquela criança, especificamente, tenha sucesso na vida, seja uma boa pessoa. E é claro que existem exceções de famílias que maltratam as crianças e tudo mais, mas existe também um número muito grande de professores, embora a minoria, né, que também maltratam e cometem abuso contra crianças. Então, evidentemente que a família tem um interesse muito maior naquela criança do que o Estado. Então, a família sabe melhor o que decidir, pode ser o homeschooling, pode ser uma escola particular com o sistema de voucher, né? E eu acho que o princípio é esse, né, Ana Maria? É exatamente isso. E aqui no Brasil, pelo que eu já li nos Estados Unidos também é assim, há um certo paternalismo, que assim, uma maneira meio condescendente de tratar os pais. Os pais, eu estou falando daqueles que eles consideram bem intencionados. Ele é bem intencionado, mas ele não sabe. Eu vou saber muito melhor o que é bom para o filho dele do que ele mesmo. Principalmente com famílias mais pobres, né? Então ele acha que porque a mãe é pobre, porque o pai é pobre, ele não percebe, por exemplo, que o professor precisa ser assíduo, que o filho dele precisa saber ler. Ele não dá o crédito que a possibilidade de que aquele pai e mãe, inclusive, pode ser informado sobre o que ele não sabe, ele pode dar. As pessoas, quando têm informações, elas podem tomar as decisões, né? E elas, o que a gente ouve muito aqui, principalmente nesse contexto de homeschooling, muito que se fala, as famílias pobres vão botar os filhos para trabalhar, como se assim, a vontade, a ambição, esse desejo que pais têm em relação, isso aí que você falou, né? De que os filhos se realizem como pessoas, como profissionais, seja uma coisa apenas de uma certa casta. O pai pobre não tem essa vontade, o pai pobre quer que o filho trabalhe, o pai pobre quer que o filho não quer que o filho evolua, o pai pobre não quer que o filho seja feliz. Então, é pior do que ser condescendente, é você ser. Eu não tenho nem palavra para descrever isso aí, essa maneira de considerar uma pessoa enquanto pai ou mãe, a depender do quanto dinheiro ela tem, né? Porque basicamente é isso, ele é pobre, então ele não vai ter cuidado, ele não vai se importar. Então, isso é interessante, um dos projetos que o Livre para Escolher está fazendo agora, a gente está fazendo uma pesquisa justamente aqui para saber o que os pais brasileiros querem para a educação dos seus filhos, o que eles esperam da escola. É uma pesquisa que começou agora, quando a gente tiver o resultado, a gente vai divulgar. A nossa hipótese é que pais e mães, pobres, ricos, todos eles querem a mesma coisa para os seus filhos. Então, a gente pode, por exemplo, pode aparecer numa pesquisa com um pai mais pobre que ele quer que na escola dele, do filho dele, não tenha um traficante dentro da sala de aula. Pode ser que o pai que tem um filho numa escola super segura, ele não vai citar isso, mas segurança, ele está preocupado. Então, todos os pais querem uma escola segura, todos os pais querem uma escola em que o filho aprenda, que ele consiga depois um emprego, que ele tenha boas relações. Então, o pai pobre vai dizer assim, eu não quero que os colegas do meu filho sejam gente que anda que vende drogas, ou que seja, enfim, que esteja um ambiente
perigoso. A mesma coisa, ou seja, ele se preocupa sim com as relações dos filhos. Mesma coisa os pais ricos. Eu quero que meus filhos tenham colegas que acrescentem, que sejam pessoas que a gente pode convidar para vir para a minha casa. Mesma coisa, assim, essa é a nossa hipótese, isso é que a gente quer descobrir. Interessante. Aliás, a gente fala muito de ensino, mas a segurança é um aspecto importante, né? Talvez o Muito. aluno na escola pública em algumas regiões do Brasil esteja... o risco maior não é nem que ele não aprenda, o perigo maior é que ele nem sobreviva a esse período na escola ou que se envolva com drogas ou com crime na própria escola. E nesse caso, não só o estudante, como o próprio professor, né? Muitos são ameaçados, tem alunos muito violentos, né? Então, é um risco, né? Quando a gente ouve falar assim, porque a criança educada em casa sofre risco, ninguém fala dos riscos que se corre na escola daquele mais bullying, por exemplo, né? O Brasil é um dos países onde tem mais bullying, segundo dados da OCDE. Então, isso é risco, isso também configura abuso, né? Mas aparentemente a escola, para se defender, quando o Estado resolve defender a escola, é um antro de segurança e bondade cercada de anjinhos. As únicas pessoas que têm más intenções aí parecem ser os pais, né, nessa narrativa. A escola, o Sim, governo sim, sempre tem boas intenções. sim. Olhando um pouco do ponto de vista mais prático, e já se aproximando do final da nossa conversa, com o novo governo, as famílias, por exemplo, que até querem um pouco mais de liberdade educacional, vão ter um período aí de dificuldade, talvez, né? Algumas dessas ONGs que defendem a educação, ou dizem que a educação, também são contra o homeschooling, dentre outras propostas, que aumentam a liberdade educacional. Sindicatos, a gente precisa falar, né? Alguns políticos locais também são hostis a essa premissa de que a família é que tem que ter a principal responsabilidade pela educação dos filhos, e talvez as famílias que têm essa perspectiva, essa visão de mundo, se sintam um pouco desamparadas, né? O que elas podem fazer, Ana Maria, do ponto de vista mais prático, para serem ouvidas? Você trabalhou no Congresso durante esse último ano, por exemplo, é efetivo quando chega lá um pai, ou um grupo de pais, ou alguma associação, e procuram os parlamentares, eles têm voz, ou não é um bom canal, não é um canal, por exemplo, que tem alguma importância para os pais? Ai, Gabriel, eu gostaria muito de dizer que sim, funciona, formem um grupo, vão lá. Eu não vi nada disso funcionar. Infelizmente, não vi nada disso funcionar. O que funciona é lobby, é você ter alguma coisa para oferecer para quem tem poder. Porque um grupo como esse não faz nenhuma diferença. O que eu defendo cada vez mais, principalmente depois desse um ano lá em Brasília, é que a gente consiga, primeiro, eu acho que é muito importante informar essas pessoas sobre o que se passa. Muita gente acha que não existe saída. Se o Estado não pagar a escola, como é que vai ser? Não passa pela cabeça dela que ela já está pagando, que tem imposto. Então, informar essas pessoas, elas precisam saber disso. E segundo, apoiar iniciativas fora do Estado. Então, eu acho que, ainda que o homeschooling, não vejo que a gente tem que forçar por aí. Eu acho que homeschooling, eu quero dizer educação híbrida, né? Aquela que permite ir para a escola e educar em casa, ou só ir para a escola, mas eu acho que o movimento do homeschooling vai ter que se fortalecer com uma educação híbrida, e a gente tem que correr à margem do Estado. Não esperar autorização para fazer as Não, coisas. exatamente. E no contato com os parlamentares, por exemplo, as ideias, talvez para alguns deputados e senadores, alguns poucos, as ideias importem, né? O convencimento importe, mas para os outros, o que vale é você demonstrar que você tem capacidade de influenciar algo que interessa a ele. E no caso, claro, dos eleitores, a própria reeleição dele. Então, se esse grupo de famílias, essa massa de famílias educadoras tiver a capacidade de demonstrar esse poder, né, aí talvez eles sejam ouvidos. Exatamente. Isso. É por isso que essa parte de informação é importante.
que talvez a gente consiga informar e eles se derem conta, né, do poder que tem, eles consigam avançar. Do jeito que está, é difícil, porque, como você falou, eles não oferecem nenhum risco a quem toma decisões. E em Brasília, como você conhece, também morei lá minha vida quase inteira e trabalhei no Congresso também, toda semana quase tem algum sindicato lá protestando ou fazendo lobby dentro do próprio Congresso com os deputados, alguma entidade de classe, e não existe uma entidade de Sim. pais que faça isso, até porque os pais têm outras ocupações, né? Não são profissionais como são alguns sindicalistas. Então, essa é uma desvantagem muito grande. Exatamente. Tem um movimento agora que chama Movimento Escolas Abertas, que é basicamente de mães, que está começando a ocupar um pouco esse espaço, né, de fazer esse lobby de mães. Começou na época da pandemia e elas são bem ativas. Eu tô assim, achando bastante interessante esse movimento delas. Espero que cresça, porque, como você falou, família não tem voz dentro do Congresso. Então, e por isso também eu acho que vamos fortalecer um pouco as famílias educadoras, que já estão razoavelmente organizadas e são aguerridos. Essas famílias são aguerridas, então eu acho que a gente tem que fortalecer por aí. Muito bem, muito obrigado, Ana Maria Camargo, pela conversa. As pessoas podem te encontrar como e onde na internet? O meu Instagram, Ana Maria N. Camargo. No Facebook, eu sou Ana Maria Camargo. E tem o Livre para Escolher, também tem no Instagram e no Facebook. E o site é o livrepraescolher.org.br. Muito bem. Bom, obrigado pela conversa mais uma vez. Até Eu que a próxima agradeço. oportunidade. E reforçando, nosso site ainda está sendo atualizado, mas já tem lá alguns artigos que a gente publicou ao longo dos últimos anos, inclusive um que está lá na capa da Ana Maria, sobre educação na Estônia, que pode ter algumas lições ali para o Brasil, né, Ana Maria? Certamente. Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Acompanhe também nosso site, montecastelo.org, e nas nossas redes sociais, sempre Instituto Monte Castelo. Até a próxima.